Muito bem, muito bem. O que esperar do voto do Fux? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar com vocês sobre isso. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para você sempre receber conteúdos desse canal. A gente está todos os dias, duas vezes, três, trazendo vídeos explicando tudo o que está acontecendo no país do ponto de vista jurídico. E agora a gente tem 2-0 contra o Bolsonaro. Totalmente previsível. O que o Moraes fez foi mais do mesmo, né? Só que em 5 horas. E o Dino já se esperava também. O mesmo voto, todos trouxeram uma visão política, o Dino falou de anistia, inclusive, o Moraes chegou a criminalizar a liberdade de expressão por completo, ao dizer que houve violência nas palavras do Bolsonaro e que as palavras já eram uma tentativa de golpe. Então, daqui para frente, todo mundo que falar, pronto, é potencialmente alguém que age com violência e um potencial golpista ou criminoso. A gente não sabe o que vão fazer com a nossa palavra. Se fizerem algo ruim, a gente é mandante de um crime. Olha só que maravilha que o ministro Moraes deixa para a posteridade em termos de voto. Um voto do Supremo Tribunal Federal. Bom, muito bem. O que esperar do voto do Fux, que é o único que nos traz algum alento? Votou Moraes, votou o Dino, agora vota o Fux. A votação é por ordem de chegada no STF, né? Então, por isso que o primeiro voto foi do Moraes, porque ele é o relator, e depois é de acordo com a chegada deles. Então, veio o Dino, veio o Fux, aí vem a Carmen e, por fim, o presidente ali da turma, que é o Zanin. É assim que vai ser o voto. A gente sabe o que o Zanin vai fazer, a gente sabe o que a Carmen vai fazer, a gente só não sabe o que o Fux vai fazer. E é isso que eu quero discutir aqui com vocês. É possível que, por exemplo, ele peça vista, é possível, por exemplo, que ele divirja, e é possível que a divergência que ele faça seja rasa ou superficial. Isso tem diferença, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a questão da vista. Eu não acho que vai ser um pedido de vista. Não acredito. Pode ser que eu esteja errado, aí vocês vêm aqui depois me dizer. Mas, por que eu acho que não vai ser? Porque, primeiro, o próprio Moraes já disse, olha, ele já antecipou o voto dele para todos eles, ele já facultou o processo a todos eles, ele já disse isso em público, que o ministro Fux estava durante as audiências, e é verdade, estava. Não faz mesmo muito sentido o Fux pedir vista. E também não faz sentido que isso seja algo que, vamos dizer assim, auxilie o Bolsonaro. Não vai auxiliar nem o Bolsonaro nem a direita. Porque um voto vista do Fux vai atrasar em 3 meses, ele tem 3 meses para ficar com voto, aí vem o recesso, eles voltam em março do ano que vem, do recesso só. Em março do ano que vem, algo que a gente já sabe o que vai acontecer. Os outros ministros, inclusive, podem antecipar o voto se o Fux pedir vista, e ele vai ficar isolado. Acho muito difícil que ele deixe isso acontecer. Ele vai ficar isolado, o julgamento volta em março, às vésperas da eleição, um tumulto geral. Isso prejudica a direita, que não vai ter definido quem vai ou não ser o seu candidato, porque o julgamento ainda está parado. Então, assim, não acho bom para ninguém, não acho que vai acontecer. Mas ele vai provavelmente divergir. Por que eu tenho quase certeza, ou certeza, de que ele vai divergir? Porque ele falou. Então, no início do julgamento, a primeira fala, a primeira intervenção que ele fez foi a seguinte: o Fux, olha, vocês estão aparteando uns aos outros, ou seja, vocês estão interrompendo o voto do Moraes, mas não é isso que a gente combinou, diz ele, Fux. Lá atrás nós combinamos que ninguém interromperia o voto do outro, e aí ele vem e diz, e o meu voto eu não quero que interrompam porque eu tenho divergências e isso atrapalha o meu raciocínio, as interrupções. E aí o Dino diz, não, dorme em paz, sempre debochado, dorme em paz que eu não vou interferir no seu voto. Então, com isso o Fux disse que vai divergir, a gente só não sabe de que maneira. Ele pode divergir, como eu tinha inicialmente anunciado, ele pode divergir na superfície, de uma forma rasa, ou seja, por questões processuais,
vamos dizer assim, a competência do STF não é a correta, esse caso devia estar na primeira instância. Não estou dizendo que isso é menos relevante que outras divergências. É rasa ou profunda no sentido de ser processual ou de mérito. Ou seja, a minha questão é se a divergência vai ser processual ou vai ser uma divergência a respeito do conteúdo. Ele pode falar da competência do STF ou não, coisas assim, isso seria mais raso, ou avançar no conteúdo. E essa seria a divergência mais profunda, dizendo, por exemplo, que os réus são inocentes, que não houve golpe, que não houve tentativa de golpe, que no máximo houve cogitação, que cogitação não é golpe e assim por diante. Se ele entrar nesse terreno, isso seria uma senhora divergência. Não porque muda, porque seria um 4-1 com certeza, ao invés de um 5-0. Mas porque, se ele fizer essa divergência, ele constrange todos os demais. É um ministro do STF dizendo que não houve golpe de Estado no país. É um ministro do STF dizendo que não houve tentativa de golpe no país. Seria um ministro do STF dizendo que os réus do dia 8 estão presos, mas são inocentes. É grave, é sério, é potente. Mas eu não acho que vai acontecer. Infelizmente. E sabe por quê? Vou explicar. Primeiro, porque ele já não fez isso em relação aos réus do dia 8. Ele diminuiu a pena, mas ele, em relação a Débora, foi uma exceção. A Débora do Batom, assim chamada, foi uma exceção. Mas em relação a todos os demais, ou a boa parte dos demais, ele não votou pela inocência. Ele considerou que aquelas pessoas tentaram dar um golpe. Ele votou no sentido de que aquelas pessoas do dia 8, a maior parte delas, tentou dar um golpe. Então não faz sentido agora ele relativizar a tentativa de golpe. Vocês entendem? Seria uma contradição com o próprio voto dele lá em relação aos réus do dia 8. Por isso, acho que ele não vai fazer. E também porque acho que o Fux não tem força, vamos dizer assim, para ser gentil. Acho que ele não tem acho que a cadeira dele não é pesada o suficiente, sabe? Eu poderia até fazer uma piada aqui e dizer que ele não tem topete para votar pela inocência de todos. Mas topete a gente sabe que ele tem. Enfim, vamos deixar isso para lá. Seja como for, eu não creio que a divergência vai ser profunda, vai ser rasa. Isso é importante ou menos importante? Ou tem relevância? Tem relevância, como eu disse, para o público. Tem relevância para os que ouvem. Não vai ter relevância para o caso em si. A divergência rasa ou profunda é divergência e alimenta com isso a possibilidade do recurso da turma para o plenário. A condenação de 4-1 na turma pode fazer com que haja o que a gente chama de embargos infringentes, que é uma revisão do caso, é um recurso do caso para o plenário com os 11. A jurisprudência do STF tem dito que só se tiver um 3-2 e não um 4-1, esses embargos infringentes seriam cabíveis. Mas a gente sabe que a jurisprudência do STF pode mudar, como muda a todo tempo, por diversas razões. Vamos aguardar. Se houver esse 4-1 e se houver uma divergência profunda, seria incrível. Se não houver, pelo menos alimenta a possibilidade de um recurso adiante. Sabe-se lá quando, porque isso pode ser pautado não sei quando, e quem pauta isso não é o Fux. Esse recurso, pelo menos, ou essa divergência, pelo menos alimenta a possibilidade de um recurso para o futuro. Aguardemos e depois a gente vem aqui comentar também o voto do Fux e os desdobramentos desse julgamento todo. Se você curtiu essa análise, curta, compartilha, divulga, mostra para os seus amigos, esteja sempre aqui com a gente, porque a gente sempre está aqui analisando casos jurídicos para você. Um abraço.